É o problema financeiro também da igreja, que não ajuda em nada os seus fiéis, igrejas que só pensam em dinheiro, né? Instituições religiosas que são capitalistas, ambiciosas, que retêm o dinheiro de um lugar e levam para o seu líder, para o seu pastor, enquanto as pessoas estão passando necessidade. Então são muitos os motivos que levam as pessoas a pararem de ir, né, ao culto, às instituições religiosas. Mas hoje eu pontuei aqui um dos motivos mais, mais decorrentes das pessoas estarem saindo das instituições religiosas. É a questão da panelinha que acontece dentro das igrejas evangélicas, né? Você pega, por exemplo, uma igreja que já tem uma estrutura, já tem uma história num determinado lugar, e você começa a frequentar ela, você começa a dar frutos, você começa a pregar o evangelho, você começa a amar pessoas, a se relacionar com pessoas, você começa a se destacar, dar frutos, e imediatamente você vai ser perseguido pelos irmãos daquela igreja que estão ali há mais tempo, por causa de uma certa politicagem, né? Por causa de um apego de muitos evangélicos, muitos crentes em relação ao templo, às coisas do templo. E isso existe, sim. Isso aí a gente está cansado de ver. As pessoas, elas se traem, elas se agridem verbalmente, elas usam da igreja, do púlpito, para ofender umas às outras, com indiretas, com falsas profecias, falsas revelações, porque existe sim uma panelinha, né? Existe sim um grupo de religiosos que são fanáticos, que são apegados àquilo ali, e são pessoas que são desprovidas de espiritualidade, desprovidas também de sabedoria, de intelecto, e essas pessoas elas partem para a ignorância mesmo. Elas são como ratos de púlpitos de igreja, né? São apegadas ali ao banco da igreja, gostam de estar perto do pastor, do reverendo, do bispo, né? Querem serem vistas. Jesus Cristo denunciou isso. Jesus Cristo denunciou isso. No tempo de Jesus tinha os assênios, tinha os zelotes, tinha os fariseus, os jebuseus, tinha sempre grupinhos, né? Grupinhos ali, dos que se achavam melhores do que os outros, dos que se achavam judeus puritanos, né? Que se achavam classe A, se achavam judeus originais, e por isso eles achavam que os outros judeus de outros lugares, por exemplo, de outras cidades, eles eram falsos, eles tinham um certo preconceito, e hoje também existe, infelizmente, dentro das igrejas, instituições, né? Muitas dessas perversidades. Os zelotes, por exemplo, que é um grupo religioso da época de Jesus, eles eram zelosos, por isso o nome zelote, porque vem de zelo. Mas o zelo deles era tão grande com a religiosidade que eles eram extremos, eles eram fanáticos, e eles perseguiam a Jesus Cristo. Eles buscavam uma ocasião em Jesus Cristo de Nazaré para que Jesus Cristo se escandalizasse, para que Jesus Cristo contrariasse a lei, o que eles pensavam, o que eles achavam, né? E Jesus vai e se dirige a esses grupos de jebuseus, fariseus, hipócritas, zelotes, né? Os famosos zelosos religiosos do judaísmo, e chama eles de hipócritas. Hipócritas. É isso que vocês são. Então, infelizmente, muitas pessoas saem dos templos religiosos, saem das instituições, não são porque elas são pessoas más. Não, não, não.
Muitos saem das instituições religiosas e desistem de ser evangélicas. Eu acredito que isso aconteça também em outros segmentos religiosos, né? Mas saem porque são sinceras, né? Saem porque gostam das coisas direito, mas são perseguidas, de certa forma, sofrem represálias, né? Porque pensam fora da bolha religiosa, são pessoas que não compactuam das mesmas canalices de alguns, né? São pessoas justas, verdadeiras e que não suportam as injustiças, né? E isso tem acontecido com muita frequência, por isso que o número de desigrejados hoje no mundo tem crescido de forma absurda, né? E os religiosos estão perdendo espaço, porque eles estão ficando sozinhos dentro das igrejas, dentro dos templos religiosos, com suas bíblias enormes, seus cursos, suas teses, seus costumes, mas, infelizmente, estão perdendo até suas próprias famílias, né? A gente vê aí muitos líderes religiosos perdendo suas esposas, perdendo o casamento, perdendo os filhos, as filhas. Quando esses filhos, essas filhas e essas esposas, ou esses esposos também, né, saem e vão para outra igreja e se dão bem, ainda tá bom, né? Ainda tá no lucro. O pior é quando essas pessoas elas saem das igrejas e não voltam mais para nenhuma delas. Desistem de congregar, desacreditam da religião, desacreditam das instituições, e se buscam a Deus em casa, em oração, se mantém a comunhão com Deus em casa, ainda está muito bom, né? O pior é quando elas saem para o mundo frustradas, feridas, e cometem todos os tipos de pecados, todos os tipos de transgressões que se possa imaginar. Então a religião ela é muito perigosa. Ao mesmo tempo que ajuda a religião, ela também pode causar muitos traumas nas pessoas. Tem muitas pessoas frustradas aí, traumatizadas, que você chama elas para irem, né, num templo religioso, numa instituição, e não, deixa que eu vou orar em casa. Eu não vou dar meu dinheiro para pastor, não. Eu não vou dar meu dinheiro para bispo, para apóstolo, para profeta tal, não. Por quê? Porque já foram roubadas, já foram violentadas, né? E infelizmente tem um grupo religioso que é tapado também de tudo, né? Ele finge que não vê. Tem um grupo religioso que ele é assim, ele é tapado de tudo. São aquelas pessoas fanáticas nos seus líderes, elas são cegas, elas ficam contra o pai, contra a mãe, elas ficam contra os filhos, contra a esposa, todo mundo está vendo ali na cara dela o que está acontecendo, mas ela fica tapada, sabe? São aquelas pessoas tapadas. E é muito triste, né? A cegueira religiosa é muito triste. Infelizmente tem muitos assim. E pior, que existem muitos cegos que são líderes, né? Jesus Cristo, uma vez se dirigindo a eles, disse assim: vocês são cegos, e pior, vocês estão guiando outros cegos. Então existe muito isso aí, infelizmente, mas a vida precisa continuar, né? Que Deus possa nos fortalecer a nossa fé a cada dia, que nós possamos ter um relacionamento com Deus e não depender de homens, de pessoas, para ter esse contato, essa intimidade direto com o Criador de todas as coisas. Viva Jesus Cristo nos nossos corações, tenha uma mente vencedora, uma mente de campeão. Dependa exclusivamente de Deus, eu tenho certeza que a sua vida será próspera e muito produtiva.